mais um dia de julgamento continua. Mais um capítulo aterrorizante para o presidente Jair Messias Bolsonaro se iniciou hoje. Muitas pessoas afirmam que todos se voltarão contra o presidente para torná-lo inelegível por 8 anos. Porém, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral surpreendeu a muitos. Raul Araújo votou contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Raul disse que votou inicialmente a favor da inclusão do documento nos autos para que fosse possível aprofundar a investigação se havia relação entre a minuta e o processo em curso. No entanto, agora concluiu que não há nexo entre os casos. Inexiste qualquer elemento informativo capaz de sustentar, para além de ilações, a existência de relação entre a União e a minuta de decreto, a qual apócrifa e sem origem e sem data determinadas persiste de autoria desconhecida, a impedir qualquer juízo seguro de vinculação daquele achado com o pleito presidencial de 2022 e com os investigados. Sem prejuízo da opinião pessoal de cada indivíduo sobre a quem compete a responsabilidade política dos episódios, sobre os viés jurídico, não há nexo de casualidade entre os fatos, disse Raul. Jair Messias Bolsonaro nega as acusações feitas contra ele e diz que nunca atentou contra a democracia. E recentemente as falas feitas pelo presidente têm movimentado todo o Brasil. Em seu discurso, em sua palestra, Bolsonaro chega a citar que em 2018 sobreviveu por milagre. Ele também diz que ser presidente não é igual todo mundo pensa. Ser presidente é ter lágrimas todos os dias e sempre pensando na resolução dos problemas. Seu discurso comoveu a todos que ali estavam. Ele diz que sempre gostou de ficar no meio do povão. Ele quer um país com liberdade. Assistam o vídeo. Nós nunca nos preocupamos com a possibilidade de perder a liberdade. Estamos vivendo isso agora. Não tem coisa mais chata do que você não poder discutir um assunto, conversar, debater, apresentar possíveis falhas e você vai responder do lado de lá se você está certo ou não. E você se adequa, você muda. Quantas vezes nos erramos? Lembra da Bíblia? Atira a primeira pedra. Atira. Ninguém atirou. Vocês lembram da Bíblia? E conheceis a verdade vos libertará? Eu não sei o que aconteceu comigo em 2014. Não sei. Acabaram as eleições, aquela senhora foi reeleita. Eu sentei em casa e falei, meu Deus do céu, para onde iremos? Pô, e resolvi, não, vou vir candidato a presidente. E eu olhava para mim, pô, quem sou eu? Nós juramos da vida pela pátria. Vou ser candidato a presidente da República. Não sei o que vai acontecer. Muitos podem morrer pelo caminho. Eu quase morri em 2018. O milagre me salvou. É acreditar e mostrando a verdade para eles. Qual o nosso futuro? Eu passei 28 anos dentro da Câmara. O pessoal tem uma foto, né? Discursar para as paredes. Não! Eu discursava para poder sair na Voz do Brasil. E assim mesmo, deputados federais aqui presentes, quantas vezes eu tinha que ir lá na rádio da Voz do Brasil da Câmara e falar, onde vocês não me botaram no ar? Me bota hoje. Tinha uma briga lá para, né, aquele pessoal de sempre, daquela cor desse teto aí, né? Querendo tirar tua voz. Nos elegemos. A facada, qual é o exemplo da facada? Eu sempre estava no meio do povo. Até hoje continuo no meio do povo. Segurança meu já não fala comigo, senão a gente vai brigar. Tá se arriscando. Eu falo, né? Educadamente. Meu amor, deixa eu me explodir. Né? Faz parte da vida da gente. Andando de motocicleta pelo Brasil. Oh, tá sem capacete. Deixa eu morrer. Ah, não tomou vacina. Deixa eu morrer. Vocês sabiam, não sabiam, que o Conselho Tutelar foi na minha casa há 2 dias? Por que tua filha não tomou vacina? É a liberdade. Durante a pandemia eu defendi a liberdade do médico. Se tem algo que ninguém sabe o que é, e o cara está sofrendo, deixa o médico decidir.
Isso não é um direito do médico, é um dever do médico. Fizemos a nossa campanha, me elegi, e daí eu falei, meu Deus do céu, tinha duas opções, né? Praia na Barra da Tijuca ou o Planalto em Brasília. Me dei mal, fui pro Planalto. Se aqui eu derramei algumas lágrimas durante o hino nacional, lá eram lágrimas quase todo dia, no anonimato, no silêncio. Qual a solução para esse problema? Começamos com Brumadinho, uma tragédia. Essa pandemia foi terrível, o tempo todo negacionista. Não está preocupado com a vida. Vamos discutir o futuro do nosso Brasil. Os exemplos que ficaram para você seguir ou não. O que você achou da taxa de juros mantida pelo Banco Central? Falei, eu vou falar que se eu fosse presidente, já estava lá embaixo. Não na marra, não na canetada, até porque juntamente com o parlamento, nós demos independência ao Banco Central. Eu fui o único chefe de Estado que tem notícia que abriu mão de poder. A insegurança que vivemos hoje em dia não teríamos. Então o cara falando, o agro é fascista, o agro é direitista. Vai pra ponta da praia, pô. Comigo vocês não viram o MST agir. Agora voltou com toda a força. Uma camisinha vermelha, um boné. Muitos ali não sabem diferente, não sabem que acha que amendoim dá em árvore. Reforma agrária, né? Tem as mãos lisas, parece uma pessoa que trabalha na burocracia, importunando quem produz. Agora eu quero compartilhar com vocês algo muito forte. É um sonho profético que está se cumprindo nos dias de hoje perfeitamente. A irmã teve o sonho há 4 anos atrás e hoje tudo está se cumprindo perfeitamente nos mínimos detalhes. A nação brasileira precisa entrar em oração, porque a coisa está ficando séria. Durante o governo de Bolsonaro, eles criaram forças o suficiente para vir com a destruição total. Escutem o sonho e entendam o que estou dizendo. É muito forte. Deus alertou muito antes. Esse sonho eu tive aproximadamente, eu creio que foi uma semana após a vitória do Jair Bolsonaro nas urnas. E eu vira e mexe, eu agradeço a Deus por eu não ter tido esse sonho antes, porque eu teria uma interpretação totalmente ao contrário daquilo que eu estava tendo nos momentos em que eu estava vislumbrando a eleição. E essa interpretação com certeza seria uma interpretação errônea. Mas vamos ao que interessa, vou narrar o sonho da melhor maneira possível, didática. O sonho aconteceu assim. Eu me lembro que eu estava no Brasil. O interessante é que parecia que eu estava na Baixada Fluminense, o lugar o qual eu já havia morado no Rio de Janeiro, ou eu estava em algum outro estado que era o interior. Eu sei disso porque os irmãos que conhecem a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro sabem que lá tem muitos locais que tem mata e barro. Então era mais ou menos num lugar desse que eu estava no sonho. Eu me lembro que eu estava visitando alguém. E foi interessante porque as casas eram simples, como a Baixada Fluminense ou o interior do Brasil, né? Eu estava mais ou menos num lugar desse e eu estava visitando pessoas. Eu lembro disso porque quando eu cheguei, eu vi várias pessoas na rua fazendo churrasco. A churrasqueira estava na rua e todo mundo estava num ritmo de muita festa. E as pessoas estavam muito felizes. Eu me aproximei dessas pessoas e eu estava me sentindo muito confortável, porque foi gostoso eu saber que eu estava num lugar onde as pessoas estavam felizes, onde as pessoas agora estavam em paz. E eu virei para essas pessoas e falei assim: nossa, que bom que vocês agora estão felizes, que bom que agora vocês podem comemorar, que bom que agora vocês podem celebrar. Uma dessas pessoas que estavam fazendo churrasco no meio da rua falava: graças a Deus, agora nós podemos comemorar, agora nós fizemos a escolha certa, agora nós temos motivo para celebrar. E eu ficava muito feliz em saber aquilo, então eu falava assim: nossa, que bom que a crise acabou, então agora todo mundo está feliz, a crise acabou. Eu esperava chegar aqui e ver as pessoas tristes, mas eu fico muito feliz com isso. Enfim, as pessoas me ofereceram, né, para participar ali da festa deles, mas como eu estava de passagem, eu não quis. Mas foi engraçado porque
na mesma hora que eu os via celebrando, comemorando, fazendo churrasco na rua e sons na rua, aqueles sons de festa, né? E eles muito felizes, eu sentia uma certa angústia. Eu não sei o porquê, mas eu sentia uma certa angústia. Como eu já estava de passagem e eu sabia que eu tinha que visitar outras pessoas, eu comecei a andar. Eu comecei a subir degraus. Os degraus que eu subia não eram aqueles degraus juntinhos que a gente sente que a gente está subindo. Era aqueles degraus sutis. Porque eu subi um degrauzinho, aí não tem aqueles degraus largos que você sobe e você não sente que está subindo uma escada. Era mais ou menos esse tipo de degrau. Eu subia, aí andava um pouquinho mais, subia outro degrau, andava um pouquinho mais, depois subia outro degrau. É mais ou menos esse tipo de degrau, aqueles largos, espaçosos, do qual você não percebe que está desempenhando uma força para subir. Então era mais ou menos esse tipo de degrau que eu estava subindo. Só que cada degrau que eu subia, eu sentia uma angústia. Eu sentia um aperto muito grande no meu peito. Eu tinha acabado de parabenizar aquelas pessoas que estavam ali na rua celebrando, né, a conquista, a vitória delas, né, porque elas estavam muito felizes. Eu tinha acabado de sair dali de perto. Quando eu subi esse primeiro degrau, eu senti um aperto no meu peito e olhei para o meu lado esquerdo. Eu vi o presidente Jair Bolsonaro junto com uma equipe de ministros e vi um dos filhos dele atrás dele. Só que quando eu os vi, como eu estava caminhando, eu apenas virei o meu pescoço e olhei para o meu lado esquerdo, era como se eu estivesse indo em direção ao zoológico. Mas voltando àquilo que eu estava vendo do meu lado esquerdo. Quando eu virei e vi o Jair Bolsonaro com o vice-presidente dele, ao redor dele, os seus ministros e um dos filhos dele, eu vi entre eles alguns animais. Só que, na realidade, esses animais, eles pareciam lobos. Só que a característica deles eram os chacais. Interessante que eu olhava aqueles animais entre todas aquelas pessoas, entre o Jair Bolsonaro, entre os ministros dele, só que essas pessoas não se transformavam em chacais. Os chacais estavam entre eles. Os chacais passeavam no meio deles. Só que eles não os viam. Eles não viam esses chacais. E o Jair Bolsonaro estava diante de um microfone na hora que eu estava tendo essa visão. Enfim, eu continuava andando, olhando para esses animais. E eu falava assim, gente, os chacais, aqueles animais estão andando entre aqueles políticos e eles não estão percebendo esses animais? Eles não estão se atentando a esses animais no meio deles? Esses animais estavam magros. Esses animais eu conseguia ver os ossos. É quando você vê um predador andando, mas praticamente sem força. Só precisa de carne para que ele comece a adquirir músculo. Então, na realidade, esses animais que estavam andando entre esses políticos, ele estava magro. Então, talvez fosse por isso que ninguém estava se portando, porque ele estava quase à beira da morte. Mas o que aconteceu? Quando eu vi isso, eu estava andando por aquele degrau, né, aquele primeiro degrau, e subi um outro degrau. Quando eu subi esse degrau, esse segundo degrau, o meu coração se apertou um pouquinho mais. E eu consegui ver outros animais. E parece que eu tinha entrado no zoológico. E os animais estavam muito agitados dentro das suas jaulas. E eu ficava vendo aquelas jaulas porque elas eram muito frágeis. Então, se aqueles animais continuassem se batendo naquelas jaulas, elas iriam se abrir e, com certeza, eles seriam soltos, eles ficariam livres. O mais interessante é que as pessoas estavam felizes, as pessoas estavam contentes, mas as pessoas não percebiam que aquelas jaulas estavam frágeis. O que eu fiz? Eu voltei correndo ao primeiro degrau para avisar aquelas pessoas que estavam lá na frente que os animais estavam se agitando demais e eles poderiam ficar soltos e atacá-las. Mas o mais interessante é que eu falava sobre aqueles chacais para aquelas pessoas. E eu virava para aquelas pessoas e eu falava assim, vocês estão vendo ali na televisão, vocês estão vendo os chacais passando ali
pelos políticos, pelo Jair Bolsonaro, por que ninguém está fazendo nada? Eu perguntando para essas pessoas que estavam fazendo churrasco. Muitas dessas pessoas não deram confiança para o que eu estava falando. E eu falava, vocês não têm medo? Vocês têm que sair daqui da rua. Vocês têm que parar de comemorar. Vocês têm que parar de ficar festejando e se preparar. Porque esses chacais, eles podem atacar vocês. E esses animais que estão lá na jaula, essa jaula pode se romper e atacar vocês. E um dos homens que estavam ali celebrando, eles falavam, isso é impossível, isso não vai acontecer, porque tudo está muito bem firme, está tudo muito bem resistente. Eles não têm como atacar a gente. E aquilo ali me deixou muito triste, porque as pessoas estavam felizes, estavam contentes, mas ninguém estava vendo que os chacais estavam ali, passando. Porque eu falava que os chacais estavam passando entre os líderes, né? Entre o presidente e seus ministérios, mas ninguém conseguia enxergar esses chacais. E quando eu falava que os animais do zoológico estavam agitados, que poderiam romper suas jaulas e atacar eles diziam que isso era impossível de acontecer, porque era um local muito seguro. Então o que eu fiz? Eu desisti de tentar alertar essas pessoas e continuei, voltei a subir os degraus, mesmo sentindo aquela angústia. E quando eu olhava para o meu lado esquerdo novamente, eu via que aqueles chacais já estavam começando a criar músculos. Esses chacais já estavam começando a ficar mais fortes. E eu via que eles estavam, além de ficar mais forte, criando músculo, porque antes eles só estavam em pele e osso puro, eles estavam ficando mais agitados, caminhando entre aqueles políticos. Foi quando eu virei para minha irmã e falei para ela, assim, olha, a qualquer momento esses chacais vão criar tamanha força e vai atacar todo mundo que eles vêem pela frente. Eu virei para minha irmã, porque nós estávamos em um lugar, como eu havia dito no início, que era um local simples, então eu não tinha condições de estar me comunicando com ela muito rápido. Eu falava para ela, eu virava para ela e falava assim, eu preciso falar com a mamãe, você vai comigo? Eu preciso avisar ela o que está acontecendo. E ela falava assim, não, eu preciso visitar uma outra pessoa, porque eu também preciso avisar ela o que está acontecendo. Que é uma outra parente, é a mesma parente que falou que agora nós iríamos precisar de Deus, que agora elas iriam precisar de Deus, mesmo quando eu narrei aquele sonho da Segunda Guerra Mundial. É a mesma parente. Então, nesse momento, eu virava para ela e falava assim, não é melhor você ir comigo? Eu não conheço muito bem o local onde ela está, e depois que eu avisar, a gente pode ir junto. E a minha irmã falou que queria ir lá comentar com ela o que estava acontecendo. Eu virei para minha irmã e falei assim, não faça isso, vá comigo, porque como a gente está numa área simples, eu não vou ter condições de te encontrar, me encontrar com você o mais rápido possível, se houver necessidade. O que aconteceu? Minha irmã me ignorou e decidiu ir na frente. Nisso que ela foi, eu vi o Jair Bolsonaro com o microfone na frente dele. E ele estava muito agitado, mas a face dele era de um tom de revolta, de um tom de autoritarismo, como ele estava impondo alguma coisa. E havia câmeras na frente dele. E ele estava falando com muita autoridade, e eu não sei se é autoridade ou autoritarismo, porque ele estava com uma face muito irada, e aquelas pessoas estavam ao lado dele. Eu vi o vice-presidente, eu vi um dos filhos dele e vi alguns dos seus ministros atrás dele no momento que ele estava dando essa entrevista. E ele simplesmente, na hora que acabou de dar essa entrevista, ele parece que estava falando de alguma lei que ele estava aplicando, de alguma lei que ele estava impondo agora para o Brasil. Assim que ele acabou de falar isso, aqueles chacais que estavam andando entre os seus ministros e entre ele, e que ninguém conseguia visualizar, esses chacais eles ficavam fortes, e como eles já estavam agitados, eles saíam disparados, correndo pelas ruas. E quando eles corriam, e quando esses chacais iam pelas ruas, eles começavam a pegar na jugular de todas as pessoas que eles encontravam no caminho dele. E eu começava a correr, porque eu queria avisar a minha família o que estava acontecendo. E eu corria e eu encontrava com a minha irmã e falava com a minha irmã, o que você ainda está fazendo aí? Sobe, vá para o lugar mais alto que você possa encontrar e fica no lugar mais alto, porque os chacais eles vão farejar o que está embaixo. Então a camada de ar que está em cima
vai atrapalhar o faro dele. E eles não têm como escalar esses lugares. E eu falava, fica nesse lugar. E eu lembro que eu subia os outros degraus. E eu subia, e cada vez que eu subia os outros degraus, porque eles eram largos, eu ficava com uma angústia tamanha. E algumas pessoas que eu tinha falado lá na frente, que estavam fazendo festas nas ruas, vinham correndo. Parece que alguma delas tinham se ligado ao que eu tinha dito. E aí eu mandava minha irmã, eu fazia uma mímica para minha irmã, porque os chacais já estavam se aproximando da gente. E eu lembro que eu subia as grades e deitava num cano. Não tem aquele cano largo que fica na parte de cima de uma casa, eu não sei, ou de uma indústria, que é canalização. E eu ficava abraçada àquela canalização ali. E a minha irmã estava de um outro lado e eu fazia sinal para ela que eu não queria fazer som para ela, e eu falava para ela subir e agarrar o cano também, e ela agarrava, e eu fazia assim para ela ficar calma, e eu falava para ela, close your eyes, feche seus olhos, para que ela não visse os chacais lá embaixo e não ficasse com medo e não emitisse nenhum som. Então eu pedia para ela, através da mímica nos meus lábios, sem esboçar nenhum som, eu falava para ela fechar os olhos, mas sem que o som saísse da minha boca. Então ela agarrava aquele cano e fechava os olhos para não ver os chacais lá embaixo. E algumas pessoas que estavam naquelas festas e que corriam e viam a gente lá em cima, né? E elas tentavam subir, mas quando elas estavam subindo, os chacais subiam em suas costas. E aí a minha irmã de olhos fechados e uma outra senhorinha também que tinha conseguido subir, porque ela nos acompanhou, todas elas seguras ali em cima, e eu ali lá em cima olhando lá para baixo, os chacais farejando e procurando mais presa para atacar. Quando esses chacais já tinham saído, já tinham passado por ali procurando outras presas, já estavam em outros locais, eu desci para ver se a área estava realmente tranquila, e aí eu fiz sinal para elas descerem. Eu virei para minha irmã e falei assim, agora nós precisamos correr para, de fato, a gente anunciar à nossa família o que está acontecendo, porque o Jair Bolsonaro acabou de falar alguma coisa e esses chacais vieram e tá matando todo mundo que eles vêem pela frente. E aí eu comecei a correr. E aí nós encontramos essa parente que nós já tínhamos narrado no sonho anterior. Na realidade é uma das nossas tias. E eu falava para ela, o que você está fazendo aqui na rua? Você não viu o que aconteceu na televisão? Você não viu o que o Jair Bolsonaro acabou de falar? E ela falava assim, não se preocupe. Irmãos, eu sei que o que eu vou falar aqui é meio doido, é meio louco. E foi um desses motivos que eu não queria trazer essa revelação para vocês. Eu peço mais um motivo mais uma vez que vocês não se atenham a nada político partidário, mas sim aos detalhes de tudo que eu estou narrando. E aí o que aconteceu? Eu falava para ela, o que você está aqui fazendo na rua? Você não viu o que acabou de acontecer na televisão? O que o Jair Bolsonaro acabou de falar? E ela falava, não se preocupe, você com certeza não prestou atenção no final da entrevista, porque se você tivesse prestado atenção em toda a entrevista, você saberia o que aconteceu. Eu falei assim, eu não prestei atenção em toda a entrevista porque você não viu os chacais correndo e vindo na direção da população? Ela vai falar assim, então, eles só estão atrás das pessoas que não votaram no Bolsonaro ou que não votaram no Cabo Daciolo. Eu falei assim, o que tem a ver Cabo Daciolo? Ela virava para mim e falava assim, não, todos aqueles que votaram nele, no Jair Bolsonaro, e todos aqueles que votaram no Cabo Daciolo, essas pessoas não serão perseguidas. Aí eu falei assim, como que ele sabe quem votou nele e quem votou no Cabo Daciolo? Aí falou assim, eles chegam diante de você e perguntam a você, quem você votou? Aí você diz, Cabo Daciolo, e eles pedem o teu número. E quando você dá o número, eles olham rapidamente num computador e vê se realmente você votou no Cabo Daciolo. Então, se você votou no Cabo Daciolo ou nele, ou se você votou também em votos brancos ou nulo, você não vai ser perseguido. Mas se você votou em qualquer um dos outros partidos que não foi o Cabo Daciolo, ou nele, ou branco ou nulo, a pessoa vai ser perseguida. Eu achava aquela conversa muito tosca, porque eu não estava entendendo. E aí o que aconteceu?
Eu mandava ela correr para casa e se abrigar. Ela ria porque ela dizia que ela não precisa se preocupar, ela não estava se preocupando porque ela tinha votado no Cabo Daciolo e que eles já tinham passado por ela e que eles já tinham identificado que ela não era um problema para ele. Nisso, quando eu falava com ela, nós estávamos em frente a uma casa verde, que a janela da casa estava aberta. E eu olhava a televisão dessa casa. E eu via o Jair Bolsonaro na televisão. As pessoas, repórteres, narrando o que estava acontecendo. E aí o Jair Bolsonaro falou assim, não, mas não foi isso que eu autorizei. Foi isso que eu falei. Mas as pessoas questionavam a ele o que realmente estava acontecendo. E o Jair Bolsonaro falava para os seus ministros e falava para as pessoas que estavam ao redor dele, dizendo que não tinha sido aquilo que ele tinha ordenado. Então, o que eu estava entendendo é que ele, na hora que ele estava discursando, no primeiro momento, que eu olhei para o lado esquerdo, ele estava em frente às câmeras de televisão, e assim que ele falou, terminou de falar, os chacais saíram correndo e foram atacar as pessoas. O Jair Bolsonaro tinha dito alguma coisa ali que esses chacais aproveitaram e foram fazer outra. Então, o Jair Bolsonaro começou a lutar contra o próprio grupo que estava ali o apoiando. Porque ele falava, não foi isso que eu mandei fazer, não é isso que eu dei ordem. Então, o Jair Bolsonaro tentava consertar o que tinha sido dito e do que estava de fato acontecendo. E eu falava assim, gente, ele não é o presidente da República, porque ele não cancela imediatamente essa lei? Porque ele não cancela imediatamente isso? E uma senhora aparecia e falava assim, ele não pode mais cancelar, ele não tem como. Eu falei assim, mas como? Ele não é o presidente da República? Ele não é o presidente da República? Por que ele não tem como cancelar? É só ele não deu a ordem, que agora ele cancela essa ordem. E ela falava alguma coisa que eu não entendia, mas ela dizia alguma coisa como, ele agora não pode fazer mais nada, ele agora não tem condições de fazer mais nada. É interessante porque era como se eu conseguisse vê-lo após ele sair de frente das câmeras, e ele sentava, ele encostava na parede e ele ia escorregando devagarzinho naquela parede e se encolhia no canto. E ele estava totalmente fragilizado, ele não conseguia mais ter voz, ele não conseguia ter mais postura. E eu via ele tentando modificar aquilo que foi dito, e ele falando que não era isso que ele queria. Eu virava para ele, eu olhava para a face dele e eu via ele muito desapontado com aquilo que tinha acabado de acontecer, mas muito fragilizado. Ele não conseguia fazer nada. Ao passo que quando eu olhava para o vice dele, eu vi o vice dele muito robusto, eu vi o vice dele muito forte e com muito mais autoridade. Na realidade, parece que toda a autoridade que tinha antes sobre o Jair Bolsonaro passou para o vice dele. Era interessante. Eu vi o Jair Bolsonaro fraco, fragilizado, encolhido num canto, sem voz de comando, mas vi o vice dele com muita força e com muita autoridade, e muito feliz e muito contente, muito feliz com as coisas que estavam de fato acontecendo. E aí eu decidi correr para a casa da minha mãe e falar com ela o que estava acontecendo. E quando eu chegava, eu virava e falava com a mamãe, o que está acontecendo? O que de fato está acontecendo aqui? O que de fato, que lei é essa que está acontecendo? Que as pessoas, uma parte da população está feliz e outra parte da população está totalmente arrasada. O que está de fato acontecendo? E eu olhava para o semblante da mamãe, um semblante assim de desapontamento, de desânimo, e ela não me falava nada, mas é assim, não tem muita coisa a fazer, só Deus mesmo para nos ajudar. Era mais ou menos isso que ela falava. E essa tia, na mesma hora, ela falava para mim assim, agora todos nós somos um só, todos nós somos um único, nós temos uma única classe. Rico não é mais rico e pobre não é mais pobre. Tudo que um come, o outro também vai comer. Tudo que um tem, o
o outro também tem. Ninguém é mais rico que ninguém, ninguém é mais pobre que ninguém. Eu falei assim, que loucura é essa? Isso é socialismo, isso é... Que doideira é essa? Que um não é mais rico que ninguém. Ela falou assim, aquele que é rico tem que dividir sua riqueza com quem não é. Aquele que tem comida tem que dividir a sua comida com quem não tem. E aí ela olhava para mim e se aproximava devagarzinho de mim e falava baixinho assim, tira isso, ele não pode ver isso em você. Eu falei assim, como é quem? Que ele? Que ele é esse? Que ele é esse que não pode ver isso em mim? Aí ela falou assim, esconde isso, esconde isso. E quando ela falava esconde isso, ela botava a mão no meu pescoço e ela pegava um cordão que eu tenho e que eu uso, eu costumo muito usar esse cordão. Esse cordão tem uma cruz, né? É um crucifixo. E eu gosto muito de usar esse cordão. E ela falava assim, esconde esse cordão, esconde esse cordão. Nem nada que é religioso pode ser mostrado a partir de hoje. Ninguém pode mostrar mais nada de que é religioso. Eu falei assim, que é isso? Como eu não posso? Eu sou livre. Nós estamos num país totalmente democrático. Eu posso mostrar minhas habilidades. Falar mais baixo, falar mais baixo. Você não pode dizer a sua opção religiosa, nada do que você acredita alto em bom som, e você não pode mostrar isso para as pessoas não podem ver isso, porque se ver vai te entregar. E aí eu olhava para o semblante da minha mãe, e aí eu entendia porque minha mãe estava triste, porque minha mãe não estava podendo mais para a igreja, ela não podia mais cantar, então ela estava muito triste. E aí eu pegava aquele meu crucifixo, né, e eu botava para dentro da minha blusa e levantava a gola da minha blusa. E eu falava assim, o que houve? Por que eu não posso mostrar o meu crucifixo? E ela falava assim, ele não deixa, agora não pode mais, agora ele disse que todo mundo vai ficar bem, ele disse que ele vai ajudar todo mundo, mas a partir de agora tem que ser como ele quer. E agora, a partir de agora, ninguém mais pode professar sua fé e ninguém mais pode falar de outra crença, de outro Deus que não seja aquele que ele determinar. E eu falei assim, mas quem é ele? E quando eu falava quem é ele, na minha cabeça, eu já sabia que eu sabia que não era o Jair Bolsonaro, porque eu tinha visto o Jair Bolsonaro sentado no canto, encolhido na parede. Então eu sabia que eles não estavam se referindo ao Jair Bolsonaro. Então eu pensava que fosse o vice do Jair Bolsonaro, mas também não era o vice do Jair Bolsonaro. Então eu falava assim, gente, quem é esse homem? Aí ela falou assim, de vez em quando ele aparece na televisão, de vez em quando ele fala, mas ele está cheio de pessoas espalhadas pelo mundo que está trabalhando em favor dele. E quando ela falava isso, ela dizia, daqui a pouco ele vai aparecer na televisão e você vai ver quem ele é. Só que ele aparecia na televisão, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Eu sei que era um homem alto, um homem branco, um homem claro, mas eu não conseguia ver o rosto dele. E eu falava assim, mas tia, você está gostando disso? Você está gostando do que ele está fazendo? Porque a senhora acredita em Deus. A senhora acredita, porque essa tia, né, ela tem os deuses dela. A senhora acredita nos seus santos. A senhora acredita que isso é bom? A senhora não professa a sua fé? Ela fala assim, eu não acredito que ele esteja fazendo o melhor, mas ele está tentando organizar as coisas, porque ficou tudo muito confuso, ficou tudo muito bagunçado. E se para isso a gente tem que dar um tempo de glorificar os nossos deuses, assim mesmo ela falando, a gente vai precisar parar de glorificar os nossos deuses. O importante é que hoje ninguém passa fome. O importante é que todo mundo come por igual e todo mundo se ajuda por igual. Ninguém é mais que ninguém. E naquele mesmo momento eu falava assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu tentava virar para minha mãe e falava, mamãe, a senhora vai permitir isso? As pessoas precisam fazer alguma coisa, as pessoas precisam se rebelar. E ela virava, minha tia falava assim, mas filha, isso não é só aqui, isso é no mundo todo. E aí, quando ela falava, minha filha, isso não é só aqui, isso é no mundo todo, eu me assustava a andar pelas ruas para saber o que realmente tinha acontecido. E alguém falava assim, mas você sabe em quem você votou? Eu falava assim, eu não votei em ninguém, porque eu não estava no país no dia das eleições. Eu apenas justifiquei o meu voto. Então eu não tenho esse problema. Mas eu preciso verificar o que realmente está acontecendo, porque eu não creio que isso está acontecendo. E quando
eu falava isso. Eu saía pela porta, deixava minha mãe e minha tia lá dentro. Eu via muitas outras pessoas correndo pelas ruas, se escondendo, e outras totalmente tranquila, conformada com a situação. E eu, incrédula, não querendo acreditar no que eu estava vendo acontecer no Brasil, eu acordei. Irmãos, eu só aceitei a proposta de narrar esse sonho porque de verdade eu não tinha entendido o significado dele até algumas semanas atrás. Lembrando que eu tive esse sonho foi na primeira semana depois que o Jair Bolsonaro ganhou as eleições. Então eu não achei interessante narrar, mas depois que eu comecei a prestar atenção, de acordo com algumas interpretações que nós fomos tendo ao longo desse período, eu digo a vocês que o que me chamou a atenção foi a questão de nós não podermos, no Brasil, e que foi narrado para mim no sonho, expressar as nossas convicções religiosas. Foi esse o ponto que me fez compartilhar esse sonho com vocês. E um outro fator que me chamou muita atenção foi que essa ordem não estava sendo dada pelo governante do Brasil. E pelo que eu entendi, essa ordem tomou corpo a partir do momento que o Jair Bolsonaro estabeleceu uma lei e que, pelo que eu interpretei, essa lei foi manipulada para o interesse de alguém que representou aqueles chacais que saiu imediatamente para atacar a população que aparentemente não tinha votado no Jair Bolsonaro e no Cabo Daciolo. Eu não sei que relação isso tem a ver, mas foi apenas um escopo da desculpa que esses chacais tiveram para atacar as pessoas que estavam contra aquilo que foi dito no sonho. Uma outra coisa que me fez refletir nesse sonho e querer compartilhar com vocês é que essa tia falava que todos estavam no mesmo nível, não havia rico nem pobre, não havia necessitado e nem havia aqueles que tinham maior abastança, todos estavam no mesmo nível. Eu entendo que geralmente quem está no mesmo nível são esses países, ditatoriais, em que a classe ela é comandada pelo governo e o governo determina a quem ele vai distribuir as melhores riquezas com a ideologia de que todos estão no mesmo nível de igualdade social. Abrindo parêntese, eu não vi renúncia de Jair Bolsonaro, eu não sei quando isso vai acontecer, não vejo isso acontecendo agora para o primeiro momento do mandato dele, isso possa ser acontecer no segundo mandato dele, falei até como se ele fosse ganhar uma segunda eleição, mas eu vejo como se isso fosse, depois que ele já tivesse conseguido fortalecer esses chacais que no início pareciam ser magros, mas eles aos poucos estavam criando músculos e ficaram muito fortes e agitados ao ponto de atacar a população que celebravam nas ruas, estavam felizes com as escolhas de governo que elas tinham feito. Então, eu não estou aqui dizendo que o Jair Bolsonaro vai renunciar ou que ele vai perder o cargo ou qualquer outra coisa. O que eu estou dizendo para vocês é nitidamente que eu vi o Jair Bolsonaro totalmente fraco e arrependido. Ele foi manipulado por esses chacais, manipulado em alguma coisa que fez com que ele ditasse alguma lei e mediante essa lei essas pessoas aproveitaram para desenvolver e executar os planos que elas tinham em mente. Vi, diferente do Jair Bolsonaro, o vice com poder, mas não vi impeachment nem nada, mas eu vi que quem estava com a força, quem estava com a autoridade era o vice e não o Jair Bolsonaro, mesmo ele ainda sendo presidente. Mesmo fraco, sem poder, sem autoridade, era o Jair Bolsonaro, mas quem mandava, quem orquestrava tudo, quem tinha autoridade era o vice. Irmãos, eu não sei o que isso significa, porque na minha visão quem tem autoridade é o presidente, não o vice. Mas no meu sonho via a autoridade na mão do vice. Uma outra coisa que eu vi nesse sonho foi que
o Jair Bolsonaro tinha deficiência em entender, em articular para consertar o que havia dito através dele. Parece que tinha sido uma má interpretação. O que eu entendi é que pelo fato do Jair Bolsonaro não entender inglês, não saber falar inglês, aí você pode dizer, minha irmã, ele tem intérprete, mas eu não sei quem são esses intérpretes. Irmãos, pelo fato dele não entender inglês e não saber falar inglês, ele foi minado, ele foi enganado através dessa deficiência do inglês. O inglês facilitou o engano que ocorreu no sonho, falando do sonho, com o Jair Bolsonaro. Ele não entendeu as entrelinhas que eram ditas em inglês. Ele não... E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor Jesus está aqui comigo nessa sala, enquanto eu estou narrando para vocês. Irmãos, eu, do fundo do meu coração, com toda a honestidade do mundo, eu digo a vocês, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento que o Jair Bolsonaro não sabia falar inglês. E no sonho eu via que ele não sabia falar inglês. Eu via que essa foi a deficiência e foi uma das armas usada por esses chacais para manipular o que estava sendo dito por aquilo que eles queriam fazer. Eu só soube que o Jair Bolsonaro não sabia falar inglês há pouco tempo, quando eu assisti uma entrevista dele. E quando eu assisti a essa entrevista, na mesma hora meu peito doeu, porque eu fiquei muito triste, porque eu percebi que de fato essa é uma das grandes fraquezas que ocorrerá no governo dele. Muitas pessoas estão falando para mim que ele é um homem de Deus, ele vai ajudar o Brasil, ele vai levantar o Brasil. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eu estou falando para vocês o que eu vi e compartilhando com vocês. Por favor, não leve nos comentários ideologias partidárias, leve interpretações. Precisamos entender: esse homem que dominará o mundo, que boicotará a religião, é o anticristo. Eu me atentei não ao que vai acontecer com Jair Bolsonaro. Oremos pelo Brasil, mas eu me atentei para o que ocorreu ao fato de eu ter que esconder o meu pingente. Mais uma vez, irmãos, eu digo a vocês que Deus, Ele quer nos alertar. Eu estava ali naquele lugar para alertar as pessoas o que estava acontecendo, para difundir a mensagem de preparação. Irmãos, misericórdia, quantas pessoas estão desapercebidas. E olha o que foi me dito. Eu estava carregando uma cruz, eu estava carregando um crucifixo no meu pescoço. A minha tia simplesmente botou a mão no meu pescoço e escondeu o crucifixo para que não fosse visto. Eu dizia para ela que era minha convicção e eu que não tinha medo de nenhuma retaliação. Mas, irmãos, vigiemos com o que o Senhor tem nos revelado. Eu desejo para vocês que o Espírito de Deus possa falar mais alto no seu coração. Eu peço uma coisa a vocês, irmãos: orem de coração aberto pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele tem propostas maravilhosas, ele tem propostas grandiosas para o Brasil. Mas, infelizmente, pela falta de conhecimento dele e pela confiança excessiva em algumas pessoas, ele será manipulado e perderá a força. Ore para que Deus tenha misericórdia do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ore para que Deus desperte o seu povo, a sua igreja. Ore para que Deus possa nos dar sabedoria e que venhamos estar cada dia mais atentos àquilo que Ele tem nos trazido. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vigiemos, porque o nosso Senhor está vindo nos buscar. Meus irmãos, são 3 contra 1 para tornar Jair Messias Bolsonaro inelegível. As esperanças de que Bolsonaro venha se candidatar em um futuro muito próximo estão super baixas. Realmente, eles estão conseguindo tudo o que eles querem: tirar o Bolsonaro do caminho deles.
Mas no meio de tudo isso que está acontecendo, devemos continuar com a nossa fé firmada e não nos deixar abater. Devemos lembrar que todos nós temos um propósito em nossas vidas. E talvez o presidente Bolsonaro esteja passando por isso, porque talvez seja necessário ele passar. Devemos lembrar que nem tudo é do jeito que a gente quer. Talvez o que nós queremos não é o que Deus quer. Mas devemos também ter em mente de que quando a luta é grande, a vitória é maior ainda. Por isso, como cristãos, devemos continuar agradecendo ao Senhor, porque a cada dia Ele está nos deixando mais fortes e mais firmados na fé, porque as provas da vida servem para isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas e até breve!